Olá, povo de Deus, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, 17 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 49, versículo 2, depois versículo de 8 a 10 e Mateus 1, de 1 a 17. Gênesis tem 50 capítulos e o trecho de hoje é, portanto, do penúltimo. Nele temos a despedida de Jacó, que manda chamar seus filhos e faz uma profecia sobre cada um, e depois faleceu e foi embalsamado a mando de seu filho José nos moldes da cultura egípcia. Em nosso texto de hoje temos as palavras finais de Jacó a Judá também, que prevê o surgimento do Messias desta tribo. A superioridade de Judá frente aos seus irmãos se dará por meio daquele que receberá o cetro, submetendo-o a todos os povos. Trata-se de uma alusão à monarquia davídica, que receberá o cetro do ungido do Senhor, que trará a salvação esperada. Essa profecia irá realizar-se quando o verdadeiro rei anunciado, a quem pertence o cetro, a autoridade e o reino, dominar sobre todos os povos. Este é o leão de Judá, assim apresentado. Importante destacar que o paralelismo identifica Jacó com Israel. Assim, Israel é constituído pelos 12 filhos de Jacó. A narrativa de Gênesis termina com a reconciliação de José com seus irmãos, e que depois disso também José falece, e terminando a narrativa de Gênesis, e que também segue o ritual egípcio e é embalsamado. A Bíblia da CNBB nos ajuda com uma síntese interessante que vamos usar aqui. Os capítulos de 12 a 50 de Gênesis, começando, portanto, com Abraão, narra a saga dos patriarcas, onde aparece a intervenção constante de Deus na vida dos pais da fé. Deus escolhe Abraão, no qual todas as nações serão abençoadas. O projeto salvífico de Deus é levado adiante por meio de sucessivas eleições. Deus elege Isaac, o filho da promessa, enquanto Ismael, fruto da tentativa humana de Abraão de ter descendente, é encaminhado para outro destino. Deus abençoa Jacó apesar da primogenitura de Esaú, que segue por outro caminho. Deus escolhe Judá, ignorando os direitos de Rubem e Simeão, e mesmo a preferência de Jacó por José. Em suma, a história dos patriarcas mostra como o homem, muitas vezes com seus próprios planos, deve responder ao chamado de Deus e confiar no plano salvífico traçado por Deus e no dom gratuito, a graça por ele proposta. Tudo isso nos mostra a dimensão histórica da religião judaica, onde o cristianismo lança suas raízes. Portanto, quando hoje dizemos que somos cristãos, é muito importante sabermos que há uma longa história por detrás desta opção. Também implica um respeito pela tradição judaica, de onde vem Jesus, o foco de nossa vida, de nossa opção. Toda a prática cristã é devedora de inúmeros símbolos e palavras desta tradição, que Jesus tentou purificá-la de muitas maneiras, libertando-a, sobretudo, da praga fundamentalista. Há quem afirme que Jesus não queria fundar uma nova religião, mas sim retomar a originalidade do judaísmo, sobretudo na sua perspectiva profética. Por isso, vemos Paulo e outros seguidores ainda insistindo dentro das sinagogas.
O cristianismo nasce depois da expulsão dos primeiros das sinagogas. E por isso temos o registro de Lucas em Atos, que somente em Antioquia da Síria os primeiros foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mateus 1, de 1 a 17. Lembro-me de que em muitas de nossas comunidades sempre aparecia alguém questionando o porquê da leitura da genealogia de Jesus. Com paciência, sempre tentei mostrar a riqueza dessa narrativa, tão cheia de detalhes, que nos conectam ainda mais com Jesus de Nazaré, sem falar da importância do mistério da encarnação, isto é, Deus assumiu um povo concreto, uma família, para tornar real sua vida entre nós, sua vinda entre nós. Jesus de Nazaré tem raiz histórica, assim como vimos na primeira leitura o destaque do tronco de Jacó com seus filhos, formando as tribos que estão no começo, dando continuidade à saga de Abraão e Isaac. Temos duas genealogias de Jesus, uma de Lucas e a de Mateus, que são bem diferentes. Enquanto Lucas parte de José e chega até Adão, a de Mateus parte de Abraão e chega até José. Métodos distintos, mas ambos destacam José como elo entre Jesus e a família dos patriarcas e, sobretudo, da linhagem de Davi. Lucas, salientando que Jesus é descendente de Adão, o apresenta como o princípio de vida para toda a humanidade. Isso é frisado também pelo número de gerações, 77, que é número simbólico indicando a universalidade. A ação de Jesus vai atingir a todos os povos. Mateus apresenta Jesus como a continuidade e ápice de toda a história de Israel. Jesus é apresentado como descendente direto de Davi e de Abraão. Como filho de Davi, Jesus é o rei Messias, que vai instaurar o reino prometido. E como filho de Abraão, ele estenderá o reino a toda a humanidade. Jesus é filho da história, sim, mas também é apresentado como o próprio Filho de Deus, que está no meio de nós. Ele inicia a nova história em que a salvação desencadeia o seu processo de resgate de todas as pessoas, criaturas de Deus, sempre amadas e cuidadas por Ele. Mateus conclui a genealogia explicitando o seu esquema de redação, que destaca o número 14, 7 vezes 2, indicando a perfeição na composição do povo do qual veio Jesus. Outra dimensão edificante da genealogia, segundo Mateus, está na presença das mulheres. Cada uma mereceria aqui um trato fino, que infelizmente não há espaço nas nossas homilias. Tamar é aquela mulher que provocou uma relação com seu sogro para fazer valer a lei do levirato que ele sonegava. Mulher fantástica. Raabe, a prostituta que morava nos muros de Jericó, que facilitou aos espiões do povo de Deus para a passagem rumo à terra prometida. Ruth, a estrangeira, com uma história belíssima de respeito à sua sogra Noemi, viúva, ficando fiel a ela e lhe dizendo: o teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. A mulher de Urias, que se tornou a mãe de Salomão, e Maria, que se casou com José e por aí ligou Jesus à sua genealogia. Isso nos mostra a grandeza de Deus, que escolheu um povo com todas as suas vicissitudes
para realizar o mistério do envio do seu Filho ao mundo. Nossa cultura não destaca tanto os ancestrais como os povos indígenas o fazem e como faziam os ancestrais de Jesus. Porém, vemos na linhagem de Jesus prostitutas, estrangeiras, assassinos, adúlteros e tantos outros que nos fazem pensar seriamente em toda a nossa prática preconceituosa, alimentada pelo desgoverno atual, misógino, homofóbico, xenófobo, racista e, sobretudo, aporófobo, isto é, provocador do medo, do preconceito dos pobres e pequenos. Daí a importância de lermos e refletirmos sobre a genealogia de Jesus. Um beijo no seu coração.